Estamos chegando no fim de 2022. Quando as pessoas se aproximam do final do ano, elas se deixam ser tomadas por uma agitação interior e exterior e começa uma correria que tira a paz, o sossego do coração. Hoje nós vamos falar de um outro fim. Nós vamos falar do fim do mundo. É interessante como existem épocas em que essa mensagem do fim do mundo, pensamentos, vem à tona. Aí aparece na mídia, situações, na indústria cinematográfica, filmes e mais filmes, falando do apocalipse, Impacto Profundo e tantos outros filmes que tentam retratar o que será o fim do mundo. Eu sei que muitos não acreditam, mas isto vai acontecer. E eu fico imaginando por que o homem, mesmo aquele que não acredita, sente um fascínio, sente assim um ponto de interrogação e uma necessidade de pensar, de falar e de expressar. Eu creio que Deus deixou uma sementinha lá no coração de cada pessoa, de que existe algo por vir, por acontecer. O fim do mundo. Nós estamos nesses dias lendo Apocalipse. Lemos recentemente, anteontem, Apocalipse 6, que fala do Cordeiro único digno, Jesus Cristo, de abrir 7 selos. E na leitura daquele dia, Apocalipse 6, nós vimos 6 selos. E agora vai se completar aqui, em Apocalipse 8, a abertura do 7º selo. Nós vamos iniciar aquilo que eu gosto de chamar de a grande tragédia, que está por vir, por acontecer no planeta Terra, na humanidade. Nós vemos vários movimentos a nível mundial na tentativa da preservação do nosso lar, da Terra. Gasta-se fortunas para promover ou tentar promover a sustentabilidade do planeta Terra. Mas vai chegar um dia que todo esse esforço será em vão. Então eu convido você a abrir Apocalipse capítulo 8 e nós vamos dividir a mensagem de hoje em 2 partes. A primeira parte são eventos anteriores ao som da trombeta. Já explico já. E a segunda parte, eventos durante o som da trombeta. Sendo que são 7 trombetas, 7 sons, 7 momentos onde anjos tocarão trombetas e acontecerão coisas terríveis aqui no planeta Terra. Mas o capítulo 8, ele termina com a 4ª trombeta e dá continuidade então no próximo capítulo, mas não é assunto para a nossa meditação nesta manhã. Vamos então ao primeiro ponto, eventos anteriores ao som da trombeta. Algo acontece aqui que nós não sabemos o porquê, podemos especular e muitos, falam acerca desse tempo, mas vemos uma pausa que vai acontecer no céu. O versículo 1 diz, quando o Cordeiro abriu o 7º selo, haviam sido abertos 6 selos, então nós fomos ministrados recentemente que o Cordeiro Jesus, ele está no controle de todas as coisas, ele abre, e aqui ele vai abrir o 7º selo, e ao abrir o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora, 30 minutos, em completo silêncio.
Queridos, o céu é um lugar de adoração. Deus está entronizado. Os anjos, arcanjos, serafins, querubins, os 24 anciãos, constantemente estão celebrando Deus, estão adorando a Deus, estão dizendo santo, 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 e é ininterrupto, não para, não para. Mas nesse momento, diante deste sétimo selo, houve um silêncio absoluto. Algo vai acontecer. Verso 2: Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, eles foram dadas 7 trombetas. Aquele silêncio, os anjos, 7 anjos, recebem 7 trombetas, e algo está por acontecer, e nós vamos ver cada uma das trombetas vão anunciar. E tudo o que vai acontecer gera em nós um tremendo pavor, medo, pânico, porque as coisas que estão por vir são sérias demais. O ser humano, quando ele se depara com a situação do mundo de hoje, ele já entra em desespero. Ao saber do que está por vir e ao passar por essas coisas, só há uma classe de pessoas que vai passar por tudo isso em paz, em segurança. Vamos comentar sobre isso. Há uma pausa no céu. Os anjos recebem de Deus 7 trombetas. Verso 3: Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar. Começa uma cerimônia, uma liturgia aqui, tremenda. Vem outro anjo e ele tem um incensário, com um incensário de ouro. O incensário é o lugar onde se queima o incenso. Eu lembro-me, quando criança, a coroinha, a gente ia com o incensário na frente do padre, ali fazendo esse gesto, e ali pegando fogo o incenso, e aquela fumaça saindo de um lado para o outro. É esse instrumento que esse anjo tem nas mãos. Só que aqui é de ouro, porque lá no céu não entra nada que seja de outra categoria. O céu é um lugar onde as ruas são de ouro, tudo é de ouro ali. E foi-lhe dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro. O altar também é de ouro, em que se acha diante do trono, na presença daquele que está sentado no trono, o Deus vivo, todo-poderoso, e Jesus Cristo à sua destra. Eu chamo a atenção para você que aqui é uma combinação de duas coisas: o celestial e o humano. Oferecê-lo com as orações de todos os santos. Coisa tremenda. Deus, Ele é Deus, Ele é suficiente em si mesmo, mas Ele escolheu agir em unidade com o povo dele. E através da oração que nós fazemos aqui, é juntado a esse incensário, esse incenso que sobe diante de Deus. Eu me lembro do povo de Deus lá no Egito. O povo estava escravizado. E o que move a ação de Deus para trazer a libertação para aquele povo foi o clamor daquele povo que chegou até Deus. Então essa questão de oração não é brincadeira. Quando nós estamos orando, nós precisamos entender que a nossa oração se junta a esse incenso que o anjo traz diante de Deus, para que Deus haja. Coisa fantástica. Muitas vezes nós agimos com as nossas orações de uma maneira muito superficial.
Nós não entendemos muitas vezes do poder que há quando nós elevamos a nossa oração até o trono da graça. A oração, ela chega até Deus, somado àquilo que Deus está promovendo naquele ritual celestial, naquela solenidade. E esta oração, então, chega até o Senhor. No verso de número 4, diz: e da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso. Novamente, vemos aqui a somatória daquilo que é celestial com as orações dos santos. Você percebe? Você entende isso? O anjo está lá com o incensário, com muito incenso, diz ali, e soma-se às orações dos santos. Isso chega na presença de Deus, a nossa oração chega, e Deus sente o aroma, e Deus age. Deus poderia fazer tudo sozinho. Ele não precisa de mim, não precisa de você. Mas Ele resolveu inserir o seu povo hoje, a sua igreja, para fazer parte daquilo que está acontecendo e daquilo que está por acontecer. A oração, ou as orações dos santos. Ali no verso 5, há um prenúncio do que irá acontecer. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. Aqui começa um tempo de juízo de Deus sobre a terra, sobre o ser humano. O anjo pega aquele incensário e lança. Encheu de fogo do altar e atirou na terra. Então o juízo vem de lá de cima. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Uma coisa assustadora. Isso nos remete lá ao Antigo Testamento, à presença de Deus lá no Monte Sinai. Os irmãos se lembram? Cena parecida com essa. A presença de Deus trazendo trovões, vozes, relâmpagos, tudo sendo abalado. Para Deus, o planeta Terra é menor do que isso. Deus pode pegar tudo isso e fazer assim, e acabar com tudo. Mas Ele vai fazer dessa maneira como Ele disse aqui. No verso 6 diz: então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Tudo isso aqui é um anúncio. O que aconteceu antes das trombetas serem tocadas. Só isso aqui já serve como um alarme tremendo e terrível para os nossos corações. Mas agora chegou o momento dos anjos tocarem as trombetas. Então nós vamos para o nosso segundo ponto. Os eventos durante o som da trombeta. A primeira trombeta, você pode imaginar, o primeiro anjo pega a sua trombeta, dada por Deus, e toca. Verso 7. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo, de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra, e das árvores, e também toda a erva verde. Nós vemos aqui granizo, saraiva é o granizo, somado com fogo e somado com sangue. Quando a gente fala de sangue, não tem como a gente não associar a morte. Então, o primeiro anjo toca a trombeta. 1/3 das árvores, 1/3 das ervas verdes são queimadas. 1/3 da terra é queimado. A questão do fogo é um poder assim que assusta o ser humano. Volta e meia a gente vê alguma queimada, a gente vê queimadas, não é? Lá nos Estados Unidos
casas e casas pegam fogo, são incendiadas, coisa terrível, nada para. Você pode imaginar 1/3 da terra. Isso é só o primeiro anjo com a primeira trombeta. Verso 8, a segunda trombeta. O segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. Ao ler isso aqui, a gente vê algumas coisas semelhantes às pragas lá do Egito. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus exercendo o juízo. E morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Então a segunda trombeta é tocada, uma grande montanha, ardendo em chamas, cai no mar. 1/3 da vida marinha, 1/3 dos navios, 1/3 é destruído. Fala assim, mas navio, barco, essas coisas. Queridos, a maior parte de todo o comércio do mundo hoje é feito através de navios. Quando a gente vai ali no porto de Paranaguá, próximo a nós aqui, a gente vê milhares e milhares, centenas e milhares de containers. Toda a parte de alimentação é transportada através de navios. 1/3 vai ser destruída. 1/3 dos peixes, dos seres marinhos vão ser destruídos. Que coisa! Segunda, isso ainda é somente a segunda trombeta que está sendo tocada. Verso 10 e verso 11, a terceira trombeta. Alguém aqui já pode falar assim, mas eu não acredito. Querido, acreditando ou não, isso vai acontecer, porque é a palavra de Deus. Todas as profecias do Antigo Testamento aconteceram ou estão por acontecer. Todas as profecias do Novo Testamento estão acontecendo. Toda a palavra de Deus, ela se cumpre. Quer você acredite, quer não. Terceira trombeta. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto. E a terça parte das águas se tornou em absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Agora nós vemos aqui o juízo de Deus trazendo castigo e contaminação sobre as águas potáveis. Hoje já é uma realidade para a humanidade. Grande parte não tem água potável. Mas imagina aqui quando acontecer desta terceira trombeta. A queda dessa estrela chamada Absinto. 1/3 da água potável vai se tornar envenenada. E as pessoas vão morrer ao tomar ou não ter água potável para beber. A água é um dos elementos básicos. Assim como na outra trombeta anterior, a segunda, vai faltar alimento. Grande parte, na primeira trombeta, da vegetação sendo destruída, 1/3 sendo queimada. Depois não vai haver mais o comércio, como comercializar, a fome. E aqui agora a sede, a falta de água, são elementos necessários, primários, básicos para a nossa sobrevivência. Muito mais até do que o alimento, a falta de água, ela nos mata muito mais rapidamente. 1/3
da água potável será contaminada. E aqui, nesse capítulo ainda, nós chegamos no final com o anúncio da quarta trombeta. Verso 12. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol. Agora nós vamos ver a ação de Deus sobre os astros. Terça parte do sol, da lua, das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e, na sua terça parte, não brilhasse tanto o dia como também a noite. Queridos, há necessidade para haver vida aqui no planeta Terra, há necessidade do sol. E aqui, uma terça parte vai ser destruída. O sol que dá a luz para os outros astros, que também vão ser abalados com uma terça parte da claridade de dia e de noite. Um terço do sol, da lua e das estrelas escurece. Sabe quando você tem lá num cômodo da sua casa uma lâmpada que começa a perder o seu brilho? Você não fica incomodado? Aquela luz, aquela lâmpada clareia. O sol não só clareia, como ele traz a vida. O sol é que faz com que haja fotossíntese, com que haja reprodução nas plantas, etc, etc, etc. Desgastados já toda a vegetação em 1/3, porque foram queimadas, agora o que sobrou, os 2/3, tem reduzido a fonte da energia solar. A gente vê esse final, essa destruição. Aí chegamos num tempo também de um espaço entre a quarta e a quinta trombeta. Olha o que diz o verso 13. Então ouvi uma grande águia que voando pelo céu dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra. Essa expressão ai, ai, ai é uma expressão de juízo. Ai dos que moram na terra, os moradores da terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm que tocar. Você fala assim, olha, mas está muito difícil. Mas aqui esta águia voando pelo céu e dizendo, ai, ai, ai dos moradores da terra, porque ainda restam 3 trombetas a serem tocadas. O que vai acontecer? Só amanhã. Mas coisas terríveis. Coisas terríveis. Então fica esse alerta para nós, que ainda temos a condição de escolher. Como eu disse no início, há um povo, há uma classe de seres humanos que mesmo passando por esses momentos, tem segurança e paz, porque entregaram as suas vidas ao príncipe da paz. Aquele que passou pela morte e aquele que ressuscitou, aquele que está vivo. Cristo Jesus, ele é Deus. Cristo Jesus, ele tomou a forma de homem. Ele ensinou a humanidade a viver de acordo com a vontade de Deus. Ele foi o exemplo e ele pagou para com a minha dívida, a tua dívida, a dívida do pecado. Mas ele não ficou morto, ele ressuscitou. Ele não só ressuscitou, como ele foi elevado aos céus. E naquele momento que ele foi elevado aos céus, 2 anjos
estavam ali ao lado dos discípulos de Jesus e disseram, da mesma maneira que ele foi elevado, assunto aos céus, ele voltará. Ele não só foi elevado aos céus, mas ele foi glorificado nos céus. Ele recebeu o nome que é sobre todo nome. Ele reina, ele está sentado à direita de Deus Pai e ele está preparando lugar para nós. Ele vai vir nos buscar. O nosso mundo não é este. Então, mesmo sabendo de tudo isso que está por vir, nós temos paz, porque nós sabemos que o nosso Jesus já venceu. Amém. E ele vem nos buscar. Amém. Coisas terríveis estão por vir. O mundo hoje está aí meio que preocupado com a própria situação do mundo, o que o homem está por experimentar, mas só a nível de homem para com homem. Dá medo? Dá. Mas quando nós olhamos para Deus, quando nós olhamos para esses momentos onde essas trombetas serão tocadas, nada nesse mundo, nenhuma guerra, nada do que o homem já tenha passado, nenhuma peste, nenhum momento de dificuldade, de fome, será semelhante a esse. O que a gente vai fazer? Vamos ficar desesperados, arrancar os cabelos da nossa cabeça e sair gritando, desesperados por aí? Resolve? Não. Há um lugar, aos pés do Senhor Jesus, lá na cruz, olhando para aquele que venceu e desceu vitorioso. Ali é o nosso lugar de descanso, de segurança. Deus tem tudo preparado. Não são os homens, não são os poderosos, os ricos, não são os políticos. Quem determina a história é o Criador da história. É o Deus Todo-Poderoso. E a história já está escrita. Apocalipse, revelação. Hoje nós tivemos a revelação. Eu sei que muitos, vão lá e ficam procurando coisas, etc, etc. Eu prefiro ficar com aquilo que está escrito e que o Espírito Santo revela. E eu não me preocupo em querer saber e tenho certeza que isso vai acontecer. Você está preparado? Vamos orar. Pai, podemos dizer que estamos seguros nas Tuas mãos, porque o Senhor não muda. E tudo aquilo que está predito, profetizado na Tua palavra, que ainda não se cumpriu, irá se cumprir. E sabemos que o Senhor deixa esta palavra para que a gente possa conhecer, não para nos condenar e nos matar e exercer esse juízo como um déspota, um tirano que tem prazer em matar os seus súditos, mas para nos alertar, para nos chamar a atenção. Eu sei, papai, que essas palavras, quando caem no coração daquele que quer verdadeiramente o Senhor, quer verdadeiramente uma mudança na vida, este corre até o Senhor, este clama pela Tua graça, pela Tua misericórdia e pelo Teu perdão. Prepara-nos, Pai. Prepara-nos, prepara a Tua igreja, Pai. Sabemos que o ódio vai se voltar totalmente contra o Senhor e contra os Teus escolhidos. Fortalece a nossa fé. Enche-nos com a Tua graça, enche-nos com o Teu amor e que a palavra revelada possa mudar o nosso comportamento,
o nosso pensamento, a nossa maneira de falar, e que a gente se torne cada dia mais um adorador que te adora em espírito e em verdade. Porque logo subiremos aos céus e na tua presença vamos te adorar. Senhor, clamamos, vem. Senhor, leva-nos a entender o poder que há na nossa oração, na nossa intercessão, em somar com o incenso aí do céu, para chegar até o Senhor, para o Senhor agir. Eu tenho certeza como o Senhor agiu tirando com poderosa mão, com os teus feitos, aquelas pragas ali, tirando o teu povo do Egito. O Senhor tem tirado a tua igreja dessa situação que o mundo está, em que o mundo se encontra. Papai, sabemos que esta mensagem para aqueles que são seguidores de Cristo traz paz no coração, mas para aqueles que ainda não conhecem traz terror, mas que ela seja usada para salvar muitos ainda, papai, que o Senhor já tem escolhido. Obrigado, papai. Leva-nos a ver a seriedade, Senhor Deus, e livra-nos da brincadeira de vivermos aqui de maneira superficial. Amém. Entregamos tudo em tuas mãos, as nossas vidas. Entregamos, Senhor Deus, os nossos familiares, o nosso tempo ainda restante aqui. Que tudo seja para a honra e glória do teu santo e bendito nome. Em nome de Jesus. Amém. 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 Um forte abraço. Deus te abençoe em nome de Jesus.